Testemunhando apesar das adversidades. Testemunhando apesar das adversidades. Quero convidar você para 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler os versos 1 a 4, 15 e 18. Vamos ler assim a palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante de seu senhor, porque o seu senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir à mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. Verso 15. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. E o verso 18, que o Senhor me perdoe isto ao teu servo. Quando o meu senhor for ao templo de Rimom para ali adorar e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Testemunhando apesar das adversidades é o tema da mensagem desta manhã. Esse texto é um texto muito interessante, muito bonito. Vale a pena você ler toda a sessão, todos os versículos, do verso 1 até o verso 19 desse texto, e ter uma visão completa, né? Lendo o texto linha por linha. É um texto muito bonito da palavra do Senhor para o seu coração. E esse texto nos mostra que é possível, sim, testemunhar apesar das adversidades. Muitas vezes nós condicionamos o nosso testemunho, condicionamos uma vida cristã, condicionamos uma vida de glorificação a Deus, uma vida de expressão da fé cristã apenas nas horas boas, apenas quando tudo vai bem. Outras vezes condicionamos o nosso testemunho para pessoas que achamos que vale a pena testemunhar, que achamos que são boas o suficiente para que possam ouvir a palavra, ou que são corações receptivos e abertos. Outras vezes nós condicionamos a pregação e o testemunho do Evangelho apenas a pessoas que conhecemos, a pessoas que nos são familiares. Mas, querido, esse texto nos mostra que nós podemos e devemos testemunhar de Cristo Jesus apesar de todas as adversidades, de situações e circunstâncias desfavoráveis para a nossa vida. Então, é importante nos debruçarmos nesse texto e considerarmos aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Quando olhamos para esse texto, a primeira coisa que precisamos compreender é o contexto que esse texto apresenta. E esse contexto é o contexto de um general, é um homem chamado Naamã, vitorioso, porém aquele homem estava condenado à morte. Era um momento difícil para Israel. Era um momento difícil vivido pelo povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo um momento de rebeldia, de afastamento, um momento de declínio espiritual. E o declínio espiritual sempre traz consequências. O declínio espiritual sempre traz problemas, sempre traz reações, sempre traz dificuldades que trazem consequências danosas para a nossa vida, portanto. E não apenas isso acontece num aspecto pessoal, mas nacional também. Israel como um todo foi infiel ao Senhor. Isso motivou a derrota diante do povo, da nação, do país, diante da Síria. Foi invadido,
riquezas foram roubadas, pessoas foram levadas cativas, e aí pecadores motivaram o pagamento, né? Levaram pessoas inocentes a pagarem por aquilo que não eram culpados. Então nós vemos a consequência do pecado, da infidelidade, do afastamento de Deus. Nesse momento também se verificam os vencedores, aqueles que foram e venceram sobre Israel. Foram a Israel, venceram, lutaram contra Israel e saíram vitoriosos, levando despojos, levando vidas, pessoas escravizadas para as terras da Síria. Talvez tenham chegado na sua casa, na sua terra, com muito orgulho, com muita vaidade, acreditando que tudo era possível, mas é interessante que o texto diz assim, que Naamã, que comandou aquele saque e aquela batalha, era um homem muito importante, muito respeitado, alguém que estava ao lado do rei o tempo inteiro, comandante dos exércitos, era um homem muito poderoso, era um homem muito respeitado, era um homem vitorioso, mas aquele homem tinha um gravíssimo problema. Ele carregava no corpo uma doença incurável e que o levava gradativamente e inexoravelmente à morte. Ele tinha lepra. E aí nós vemos com muita clareza que muitos conquistam tudo, mas não podem todas as coisas. E é isso que o texto mostra. Um homem tão vitorioso, um homem tão poderoso, um homem tão respeitado, um homem com tanto poder nas mãos, no entanto, não tinha a capacidade de deter a enfermidade e, consequentemente, de deter o avanço da morte sobre ele. É necessário que muitas pessoas tenham o entendimento de que precisam mais do que o poder dessa vida e dessa terra, mas estejam dispostos a aceitar e se submeter ao poder do Senhor sobre a sua vida. Então, a partir daí, esse texto nos apresenta algo muito especial, apresenta uma menina que foi levada cativa e foi escravizada na Síria, levada para a casa deste general todo-poderoso, porém enfermo, porém doente, porém com a sua vida com os dias contados. E é nesse momento que nós vemos o testemunho daquela menina. E a palavra de Deus então nos fala, nos mostra que aquela menina, mesmo escravizada, ela não esqueceu do poder de Deus. Aquela menina está naquela casa, ela está longe dos seus parentes, longe do seu país, longe da sua igreja, mas ela não esquece do Senhor. Ela conhece, ela observa o que está acontecendo ao seu redor e percebe o drama vivido na casa, no interior, na intimidade, na particularidade da vida daquele general. E ela, percebendo isso, ela lembra de Deus e ela mostra que Deus tinha todo o poder para agir e transformar a vida daquele homem. Mesmo numa situação totalmente desfavorável, ela não esqueceu do Senhor. Muitas vezes, nas horas difíceis, nas horas das adversidades, nós esquecemos de Deus. Deixamos Deus de lado, achamos que Deus nos abandonou e então resolvemos abandoná-lo. Essa menina, numa situação irreversível para a sua vida, ainda assim ela continuou lembrando do Senhor. Você tem lembrado do Senhor? Você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas das adversidades? Aquela menina também não apenas lembrou do Senhor, não apenas lembrou de Deus, mas aquela menina, mesmo escravizada, não alimentou rancores. Ela poderia, com toda certeza, assim, bem feito. Ele foi à minha terra, ele destruiu, ele matou, ele escravizou e me escravizou, me trazendo, me arrancando da minha casa para vir aqui como escrava, como alguém que está sendo escravizada por ele, para servir a sua casa. Bem feito, vai morrer, né? É bem feito, está doente, é bem feito, é isso que ele merece. Muitas vezes pensa-se assim. Há uma história que corre por aí do chamado ódio do bem. Não é isso? Pessoas que dizem assim, não, a pessoa precisa morrer mesmo porque ela é má. Essa pessoa precisa morrer por causa da ideologia dela que eu não concordo. Essa pessoa precisa sofrer por causa disso. Essa precisa apanhar, essa precisa ser torturada por causa das convicções dela, por isso ou por aquilo. Chamado ódio do bem. Isso não existe. Isso é uma ofensa ao Evangelho de Cristo, é uma ofensa à humanidade, é uma ofensa a um ser humano de bom senso, com o mínimo de senso possível, quanto mais ao cristão.
Esta menina, ela não olha essas circunstâncias. Ela vê aquele homem poderoso, enfrentando aquela enfermidade. E o que ela faz? Ela apresenta a solução. Ela diz onde aquele homem poderia encontrar a resposta: no seu Deus, no Deus Todo-Poderoso. Ela manifesta amor, ela manifesta misericórdia, ela dá o seu testemunho, mesmo numa situação absolutamente desfavorável. Podemos sim testemunhar, mesmo nas horas mais difíceis, mesmo diante dos desafios mais intensos, mesmo diante das situações mais desconfortáveis, podemos sim testemunhar do Senhor, o nosso Deus. E a palavra do Senhor vai mais adiante, mostra que esta menina, mesmo escravizada, deu o seu testemunho a respeito de Deus. Ela fala com a sua senhora, a mulher deste general. Se o general fosse na minha terra, falasse com o profeta, ele seria curado. E aquela mensagem, esse testemunho chega ao general. O general crê nessa possibilidade, pede autorização ao rei, vai até o profeta Eliseu e ele obedece à orientação que Eliseu tinha dado, que era de banhar-se no Rio Jordão, e dessa maneira ele ficaria curado. Existe aí um embaraço, porque no primeiro momento ele não acredita que simplesmente banhando-se no rio ele seria curado. Mas essa é uma outra história, fica para uma outra mensagem. O fato é que ele, enfim, obedeceu. Ele pôde crer na palavra do profeta, e crendo na palavra do profeta, Deus o curou. E aquele homem pôde então encontrar a solução com base no testemunho daquela menina que não deixou de testemunhar, mesmo numa situação tão difícil. Você tem anunciado o Senhor que pode transformar vidas, que pode transformar a história das pessoas mais variadas, mais difíceis. Mas o texto também nos fala que aquela menina, mesmo escravizada, levou aquele general à salvação. Sim, ela pôde ser um instrumento de Deus para a salvação daquele general. Depois que aquele homem é curado, ele volta ao profeta Eliseu e ele diz: agora eu sei quem é o Deus verdadeiro. E não era o Deus a quem eu estava servindo, mas é o Deus que me curou. E ele diz assim: agora sim eu sei disso. E ele diz mais, lá no verso 8, ele diz assim: eu, como general, pela minha posição, eu tenho que ir com o meu rei até a casa de cultos que ele frequenta. Terei de me ajoelhar também, mas fique sabendo, profeta, que Deus, por favor, me perdoe, porque eu estarei cumprindo ali uma ordem, mas o meu coração não estará mais ali, porque o meu coração agora pertence ao Deus verdadeiro, ao Deus que é Senhor de todas as coisas. Que coisa boa, que maravilha, o testemunho daquela moça, daquela jovem, do qual não sabemos o nome. Ela pôde levar aquele homem ao conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, e aquele homem voltou para casa, não apenas curado fisicamente, mas ele voltou para casa curado espiritualmente, conhecendo o Deus verdadeiro, pelo testemunho de uma jovem, de uma menina, que pôde falar do seu Deus em uma condição completamente desfavorável. Muitas vezes achamos que isso não é possível. Achamos que é preciso reunir toda uma série de requisitos para que possamos testemunhar do Senhor. Não, basta apenas termos amor, basta apenas nos voltarmos para o Senhor, basta apenas entregarmos nossa vida nas mãos de Deus. Ele deseja alcançar vidas que nem imaginamos, vidas que achamos que não serão possíveis serem salvas, mas vidas que o Senhor tem um propósito e deseja salvar e abençoar. Que tal, neste momento, você lembrar no seu coração daquela vida que Deus deseja que você testemunhe, e que no seu coração você diga: Senhor, a partir deste momento estarei orando e estarei testemunhando, e eu tenho a certeza, o Senhor vai transformar essa vida para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar? Querido Pai, neste momento eu entrego em Tuas mãos estes nomes, estas vidas, estas faces que estão sendo lembradas. Talvez vidas tão difíceis, talvez vidas que, no olhar humano nosso falho, possamos dizer, não merece a salvação, não merece a graça do Senhor. Mas que quando olhamos com os olhos de Cristo,
Quando pensamos com a mente de Cristo, nós entendemos, sim, é uma vida que precisa do Senhor, é uma vida que pode sim ser alcançada pelo Senhor. Então, ó Deus, toca nesta vida, toca neste coração. Que esta vida possa encontrar Jesus, que o Senhor possa encontrar essa vida e levá-lo à Tua presença. Que o Senhor possa levantar a nossa própria vida como testemunho e que o Senhor possa levantar outras vidas para que deem testemunho de Cristo para estes corações. Ó Deus amado, que possamos, em tempo e fora de tempo, em boas ou más condições, possamos continuar anunciando Jesus, mostrando Jesus com amor a todo aquele que precisa. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.